que eu tenho só seu aqui, 8140, final 8148. Rita vai fazer a prece. É hora da prece. Eu te passo pelo zap. Boa noite. Nossa, senhora Elisa, chegou na hora. Acabei de fazer a gravação. Eu ainda estou me organizando. Que o Nelson mudou o modem, mudou a internet, mudou a senha. Caraca, tive que mudar a senha de iPad, senha de não sei o quê. Eu não sei nem se vou conseguir mudar a senha do iPad velho. Obrigada. Eu quase que eu fiz isso, falei para ele. Obrigado. Obrigado. O que estava ruim ficou pior. Agora eu vou ficar igual a vocês. A minha internet vai ficar caindo toda hora. Bom, vamos lá. Vai fazer a prece, Jorge? Ou eu faço? Então, né? Quando quem pode obedece que tem isso. Tranquilidade. Eu já lemos essa daqui, tranquilidade. E tem que cair para a gente. Serve sem apelo. O Irmã Coragem, é para Elisa, vamos lá. Deus te abençoe a fé por onde fores, Elisa, adornando de luzes renascentes, nos sonhos e esperanças que acalentes, a suprimir pesares e amargores. Deus te engrandeça em tudo quanto intentes, embora, suportando as próprias dores, no intuito de amparar os sofredores, os cansados, tristes, os doentes. Irmã Coragem, alma de alegria, sempre servindo e amando dia a dia, enaltecendo as provas bem e grata a vida. Chora e canta, Jesus te inspira a estrada clara e santa, mensageira do amor, bendita sejas. Jesus Gonçalves. Amado Mestre, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de participar e colaborar. Que a sua paz reine em nossos corações, que seja uma flâmula de alegria, de harmonia, benfazejo em nós todos. Possamos espargir esse sentimento para com todos os nossos irmãos sofridos e sofredores que estiverem no nosso Brasil, nesse momento, aonde os ânimos muitíssimos exaltados. Ajude, Senhor, a encontrar o bom senso. Paz vossa seja em nossos corações. Também não podemos ser omissos, mas vibrando em Ti com amor e carinho, pedindo a paz para que ela se restabeleça. É o desejo das almas de bom senso. Seja feita a vossa vontade, não só o espaço acima da ambiência onde nos encontramos, mas principalmente essa ambiência de dor. Graças a Deus. Por aberta a nossa reunião de estudo, envolvendo a todos os nossos irmãos presentes e os que vão chegar e os que não puderem comparecer. Paz em Jesus. Assim seja. Graças Graças a Deus. Seu nome, Elisa? Oi? Em teu nome fizemos a prece. Ainda bem que fomos, tá vendo, viu? Obrigado, você é muito generoso. Bom. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Nós estamos no Mundo Maior, capítulo 10. Logo no início, nós estamos num travessão, né? Deus é o Pai amoroso. Ok, seu Roberto tentou entrar, não conseguiu, né? Gente, hoje está... acho que eu não melhoro nunca disso. Bom, eu antes de começar, semana passada, nós falamos sobre uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu não achei, porque não tem a palavra beleza nela. Hoje, calmamente, eu abri a página e achei em cima. Interessante. Pergunta 634. Você achou, Elisa? É uma cola, que nós já lemos essa pergunta. Peraí, só um instantinho. A pergunta não tem a ver com beleza.
Não, é 634. Peraí, deixa eu pegar aqui. A pergunta tem a ver com outra coisa. É o bem e o mal. 634 era o nome do ônibus que eu pegava para ir para a escola antigamente. O Freguesia Praça Sans Pena. Isso. Eu também. Eu não pegava, não. Eu estudava no Céu do Brasil e a pé mesmo. Três, 634. Engraçado, abri também direto em cima dela. Pergunta 634 do Livro dos Espíritos. Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Então, esse o mal na natureza das coisas, a gente pode colocar um monte de coisas. Estou ouvindo muito baixinho, Afrânio. Não sei se sou só eu. Então, peraí. Deixa eu mexer aqui. Não. É só Eu estou ouvindo bem. Melhorou? Melhorou, Elisa? Melhorou. Então, vamos lá. O mal, a gente pode colocar como um monte de coisas, inclusive a beleza. Nós vimos no livro nosso, no Missionários da Luz, que quando aquela senhora, foi no departamento de projetos reencarnatórios, que viu lá o molde dela, opa, não quero isso não. Porque para um planeta de inferioridade igual ao nosso, a beleza se torna um mal para nós. Olha que coisa interessante, né? E a gente não pode, estou falando de almas mais evoluídas, colocar o que está lá dentro para fora aqui nesse planeta. E geralmente a beleza aqui causa muito transtornos, tanto para o homem como para a mulher, nós sabemos disso. É causa de muitas tentações. E nem todos resistem. Esse é o grande problema. Aí a pergunta é essa, cara, por que o mal está na natureza das coisas? Quer dizer, eu poderia ser belo, bonitão, mas de repente, igual aquela senhora escolheu lá, é melhor ser, um pouquinho mais. E ela fala sobre isso, a beleza só vai me atrapalhar. Tá? É uma coisa realmente. Tá? Então a pergunta é essa. Porque o mal está na natureza das coisas. E essa menina que nós estamos lendo aqui no capítulo 10, qual é o nome dela? Cecília, né? A Cecília, ela é bonita. Ela é rica, bonita, né? E, infelizmente, não tem mais mãezinha perto dela, tem um pai somente, mas o pai parece que não lhe dá muito tanta atenção, acha que presentes, viagens, dinheiro é tudo, quer dizer, uma péssima criação, mas nós vamos ver durante o capítulo que tem bastante coisa nisso aí. Então, a beleza atrapalha também, e muito mesmo. Porque vem as tentações, vem as situações, tanto o homem como a mulher passam por causa da beleza. Né? Todo mundo deve conhecer casos referentes a isso, tenho certeza. Né? Eu que o diga, né, Elisa? Eu que o diga. Como sempre. Vamos lá, vamos ver a resposta, né? Porque a pergunta que é interessante, né? Deixa eu chamar aqui, estou chamando o seu Roberto. Então a pergunta é: Caiu. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Olha que pergunta complexa essa resposta. É muita coisa, mas vamos falar somente dessa coisa. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, ou seja, nós temos que passar por essas provas.
Tá? Não tem jeito, porque é o que está falando aqui. Portanto, preciso que, para ganhar experiência, eu conheça o bem ou não. Mas quando a gente acha que errou, que vacilou, que isso e aquilo, não, nós ganhamos experiência. O negócio é não repetir. Tá? Não repetir, não fazer de novo. E nós vamos, essa experiência que vai nos fortalecer para as vidas futuras, para a própria encarnação, né? Para a gente não errar mais. Então, a gente tem que conhecer tudo isso. Né? Agora, se nós fôssemos menos rebeldes, passaríamos com mais facilidade nessas provas. Ah, mas esse é o grande problema. E no finalzinho, o que mais está legal aqui? Eis porque se une o corpo. Aí nós vamos lembrar que nós só progredimos, no nosso caso, no nosso planeta, através da reencarnação. Tá? Somente reencarnar. No plano espiritual, nós vamos nos preparar. É a teoria. Mas a prática é aqui na carne. Aí nós vamos passar por N situações, N dificuldades, N sofrimentos, tá? N alegrias, N tristezas, para adquirir a famosa experiência. Certo? Então, vamos voltar ao estudo agora, tá? Então, essa questão do dinheiro, do poder, da beleza, são provas dificílimas. E essa menina, Cecília, parece que abraçou todas, né? Abraçou tudo. E essa oportunidade que ela está tendo aqui. Bom, vamos ler o livro, que não vamos falar antes da hora, né? Vamos ler. Então, hoje nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro novo, nós estamos na página 141, no primeiro travessão, primeiro parágrafo. No livro antigo é 141 também, coincidência. É mesmo. Nunca coincide, né? Bom, então vamos lá. Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Acho que é a resposta agora que nós lemos, né? Só uma coisinha, só para relembrar que eles agora foram atender uma menina que a mamãe dela, né, o plano espiritual foi pedir ajuda ao Calderaro, que ela está numa situação difícil, está numa gravidez, tá, etc, etc. Então, eles foram lá atender e o Calderaro faz um quadro, então, eles entender o que está acontecendo. Né? E vai falar sobre isso, né? Que ela se perdeu, é bela, bonita, rica, se perde por N problemas. Mas nós vamos entender durante o capítulo os vários problemas onde ela se perdeu. Tá? E, infelizmente, geralmente a gente joga a culpa só em um. Ninguém é culpado, porque, conforme se fala, todos nós estamos adquirindo experiências. Né? Mas vamos por lá assim, que nós falhamos. Vamos falar que somos culpados. Nós falhamos. Né? Cada um de nós vai ler isso aqui e vai pensar, né, em outras coisas que nós também já vacilamos. Né? Então, vamos lá. É o espírito rebelde, né? Que aproveitou os encantos femininos, subornou, criado, subornou. Pelo que eu entendi aqui na leitura, você me perdoe, ela é filho de político, né? A mãe dela ligada não à política, mas ao meio social, uma coisa assim, mais ou menos. Mais ou menos. Não, exatamente, que o pai não tem tempo para ela, essa é a grande realidade, né? Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso, capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Olha só que coisa interessante. Calderaro está lá, o socorro divino. É isso? Foi pedido, ajudando. E nós, né? Mas eu estou na aflição, puxando um problema, a gente acha que não está sendo ajudado. E muitas das vezes nós estamos na posição da Cecília em relação ao problema. Tá? Não é o problema da Cecília. Então nós nos tornamos impermeáveis à ajuda. Esse é um grande problema nosso. Nós nos tornamos impermeáveis. Os espíritos não conseguem nos ajudar porque nós, de uma certa forma, entre aspas, parece que não queremos. Nós queremos milagres.
Queremos milagres. E milagre não existe. Ela está falando sobre isso aí, o socorro divino. Ela não está conseguindo. Olha o que vão fazer mais na frente ainda. Para você ver como o negócio é realmente ácido. Vamos lá. Coopero nos trabalhos de assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Olha só que situação aí dela, né? O espírito feminino, no caso, ela tem que também abrir mão de algumas coisas. Né? São inimigos mortais de outras reencarnações, mas o grande, assim, digamos, né, o grande objetivo feminino, antes de mais tudo, é a maternidade. E através da maternidade, as criaturas, os outros seres, seja masculino ou feminino, vão ter o que? A oportunidade de se regenerar. É muito importante isso. Nós estamos num planeta que hoje está tudo confuso, e isso é um assunto muito importante, né? Ah, eu mando no meu corpo. Eu quero saber se essa pessoa que manda no corpo, né, quando dá uma dor de barriga dentro do ânus, ela fala, ó, fica quieta aí, ó, o destino, e daqui uma hora eu chego ao destino e está tudo bem. Chega para as rugas e fala, ó, nada de ruga, eu quero meu rosto sempre lisinho. Então, esse negócio de mandar no corpo é uma desculpa esfarrapada que existe, e a gente escuta muito isso, infelizmente, né? A dona Laura fala muito bem sobre isso no livro Nosso Lar, sobre o espírito feminino, assim, reencarnado, né? A necessidade da mulher. Né? Vamos lá? Alguém quer falar? O Roberto não está conseguindo entrar. Hein? Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de drogas venenosas das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Então, para nós, é uma pessoa que passa por uma situação difícil, de angústia, de aflição, etc. Para eles, o espírito, está falando aí, situação mental de lastimável desvario, ou seja, entrou já na situação de loucura. Isso é qualquer um de nós, tá, gente? Nós estamos comentando um caso Cecília, tá? Mas é qualquer um de nós. Porque quando chega a um determinado ponto, já não é mais considerado normal lá para os espíritos, tá? Esses nossos mentores, nossos amigos espirituais. Mas eles não nos abandonam. Vê que ele está há semanas tentando, mas ela não quer. Aquela famosa história do alcoólatra, né? Se você quer parar de beber, nós te ajudamos. Mas se você não quer parar, não tem como fazer nada, né? Vamos lá? E a outra coisa fala aqui, né? Tentou ir a médico fazer o aborto, né? E olha só, ajuda. Inspirados por eles, os médicos não quiseram fazer. Apesar que naquela época era diferente de hoje, né? Isso foi em 1900 e antigamente, né? 40 e pouco. Alguém quer falar? Eu gostaria só de falar em demência, né? Essa demência não é a demência senil, não. Essa demência podemos estar lá no capítulo 5, suicídio e a loucura. Está se suicidando e essa demência está levando essa loucura. Essa ideia
não é fixa, é uma monoideia, né? Loucura. Vai levar a uma situação muito difícil que a gente vai ver lá na frente. Podemos? Alguém mais quer falar, não? O senhor Roberto não entrou, né? Boa noite, prima. Boa noite, primo. Boa noite, Lourdinha. Findo o breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. A seu lado, achava-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. Que beleza? Oi? Que beleza. A pessoa vai se tornando insensível. Eu vou até uma coisinha assim, que é interessante, eu tenho um amigo meu de juventude, né? Ele foi ser piloto da ambulância do SUS, tá, gente? Do Corpo de Bombeiros. E ele se encostou há pouco tempo atrás, realmente problemas mentais sérios. Ele mesmo fala, eu não sou mais aquele Jorge que você conheceu há anos atrás. Eu estou com transtornos mesmo, já fui internado, já surtei, etc. Olha só o que fala aqui, menos sensíveis à dor alheia. Ele não se tornou sensível, ele enlouqueceu, tá? Ele enlouqueceu. Os casos que ele começou a me contar, eu falei, para, não precisa contar, não, senão daqui a pouco eu vou junto contigo. Tá? O que ele via no dia a dia, realmente, algumas pessoas conseguem se tornar insensíveis, mas ele não conseguiu. Realmente não conseguiu. Coisas da vida, né? É. Ó, Lourdinha, no livro novo, agora eu vou para a página 142, tá? Lá no primeiro parágrafo. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Ou seja, os obsessores. Eu aposto que muita gente pensou, como é que ela está protegendo essa menina de obsessores? Né? Deve ser com uma vassoura, né? Eu fico lendo, e o pior que passa na cabeça... Você tem uma mente muito criativa. Eu não devia passar essas coisas na minha cabeça. Na minha não passou nada disso. O assistente... Oi? Fala, Jorge. Depois eu falo. Não, pode... Entre linhas, o André Luiz não abriu muito o leque sobre as questões dessas entidades, não. Não. Ele é assim, muito superficial. Muito superficial, como esse caso aqui agora. Elementos perturbadores, que nós sabemos. Mas quem não conhece, vai ler, vai passar por cima e não vai nem se tocar. Eu armei a mulher de uma vassoura, viu, Jorge? Foi por isso. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito a tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deploravelmente foi por minha conta. E como os médicos não quiseram ajudá-la, né? Então ela procurou os remédios, como o povo fala aí, né? Mente própria. E pessoas que também estão meio perdidas ainda, infelizmente, né? Todos os centros endócrinos estavam em desordem. E os órgãos autônomos
trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia, e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente e invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Sobre aquela posição da consciência, né? Dos 3 andares. Ela se prendeu, ela saiu do nível de consciência, olha só. Lá em cima, os lobos frontais, córtex, sombra. E foi para onde? Lá embaixo. O porão. Não, está presa no porão, tá? O que ela estava. Olha só, ela saiu de uma situação, né, digamos, de um humano normal para né, uma situação bem complicada mesmo. Falando aqui, ó, impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos. Como fosse assim, assim alguém que está começando as noções, tá, conscientes, né? Como nós vamos falar isso, como um ser humano deveria pensar, deve pensar. Seríamos nós lá atrás. Então, ainda tínhamos poucas informações, um raciocínio, né, mais lento, etc. Ela foi se prender lá. Tá o que estamos nos entendendo aqui. Tá? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Dos gânglios basais. Eu queria só perguntar uma coisa. Tá. E o pai dessa criança, onde é que fica nessa história toda? Quer dizer, só a mulher que se ferra, né? No mínimo. Não, porque quando eles fazem, acontece uma coisa dessa. Deixa eu falar com o pai dela, ninguém sabe, nem ela. Pois é, não. O que eu estou falando, quando acontecem essas coisas, com negócio de aborto, as mulheres. Eles fazem, a mulher vai lá, fala, não sei se é meu, não sei o quê, pega, faz outro, e a mulher que fica com essa carga toda, né? Não, te garanto sozinha, que o homem, né? Responsabilidade perante Deus não fica, não. Essa loucura que a mulher passa devia ser a mesma que o homem devia passar, né? Porque mesmo ela carregando, foi ela que escolheu tirar, mas ela está sozinha nisso tudo. E o homem, com certeza, está fazendo outro filho em outra mulher e está pouco se lixando, está vivendo muito bem, obrigado, né? Eu vou saber. Digamos que aqui não fala, que a criança que ele está esperando, que ela está esperando, que quer nascer, está falando aqui que ele quer nascer. Digamos que ontem tinha feito isso. Então ele está agora colhendo o que ele semeou. Eu não estou afirmando que é isso, mas pode se entender o seguinte: que ela em outra encarnação abortou alguém, digamos que seja isso. E agora ele tem que nascer, tá? E aí? Tá vendo? Quer dizer, nós não podemos falar assim, o homem, a mulher. Não, perante Deus, Deus sabe o que faz. Pode ter certeza, nós podemos ter certeza, todos nós, que as leis encaminham, né, todo mundo para o lugar certo, dentro das suas necessidades. Mas ele não sofreu nada. Ninguém sabe. Por isso que Jesus fala, não vamos julgar, porque nós não sabemos. Nós só estamos vendo o lado de cá e o lado de lá. O próprio sentimento das pessoas, nós não sabemos, né? Mas vamos lá, Elisa. Frânio, deixa eu só dar ressaltar o que até a conselheira comentou, né? Concordamos plenamente com o que ela cita, mas tem aqui o caso dessa moça aqui específica, ou outras Cecílias que tem por aí, ela vivia numa ambiência, né, só promíscua. E mais à frente a gente vai ler aqui que ela subornava as criaturas pelos seus encantos.
Então, ela não sabia nem quem era o pai. Essa entidade era uma entidade, lá no começo, na leitura, que ela era uma adversária até da mãe, e essa entidade também tem, tudo é um conluio aí, tem uma história por trás, que É, nós não sabemos. Não é? ela não sabe. É isso Então, aí. ela não sabe quem é o pai. É. E ela ela ganhava muito dinheiro nos programas dela. Ela vendia o corpo dela. É isso que a gente tem que entre linhas, perceber aqui o que está narrando o Calderaro e o André. Desculpem aí. Não, não, e outra coisa, a gente está estudando, não é assim criticando nem acusando É, ninguém. É um estudo, né? A gente é um caso que é normal, né? Principalmente hoje em dia. É demais, né? E a gente não pode acusar ninguém, né? Né? É estudar mesmo, prestar atenção no que nós estamos. Vamos lá. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venáculos de treva, e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Bom, nós não estamos vendo. Vamos ver o que o André Luiz vai falar aí agora. O quadro era horrível de ver. Buscando sincronizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada no sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. Ai, que horror. A gente vê que é um casal, né? Em outras vidas tiveram muitos problemas, né? E agora, naquele livro Ação e Reação, nós temos o caso do anão, do Sabino, né? E também é um caso parecido, só que aquela mãe resolveu aceitar o filho, ajudar o filho, né? E, quer dizer, quando dois não quer, um não quer, dois não brigam. E numa dessa, o que acontece? Começa a evolução. Se ela aqui aceita, legal, que vai falar mais na frente, ela vai embora. É uma coisa. Né? E um detalhe que fala aqui também que eu achei interessante, né? Porque no futuro seria ele que iria apoiar, olha que legal. E geralmente é assim, a gente vê os casos aí na rua, né? Mães que não queriam o filho, e o filho nasce, e depois vê que o filho se torna assim né, a base da família, né? Se torna realmente aquele cara ou aquela menina que é né, digamos que é o apoio de toda uma família. Muito. Né? Mas ela, veja bem, infelizmente, a gente fica, né? Eu falo aqui, a gente está estudando, mas a gente entra no negócio, querendo ou não, eu fico triste, né? Por as decisões dela. Né? Não foram as mais acertadas. Não foram mais acertadas. Quer dizer, o menino está quase praticamente pedindo perdão, vou te ajudar e tal. Tudo bem que quando nascesse, talvez o pau fosse comer, que né, a gente sabe que nós somos os reis da promessa lá no outro lado, né? Mas a nossa obrigação, né, é a oportunidade, né, seja do homem, seja da mulher. Vamos lá? Nunca, nunca, amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça, respeitável, encarou-me e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente,
subdizível impressão. Olha só, o Gerardo está há semanas ali, sabia do final do que ia acontecer, da tragédia, no caso aqui, mas está lá, conforme fala aqui, né? Ergueu a cabeça respeitável, ou seja, respeitando o que estava acontecendo ali. Respeitando mesmo. Né? Ele, em momento nenhum, está fazendo uma crítica, está fazendo nada disso, está respeitando. Está triste também, a gente vê que o Caldeirado também está, né? Porque, afinal de contas, ele foi jogado lá nessa situação que era para ele tentar mesmo resolver, né? Fala, Consuelo. Se fosse uma hipotética, né? Se essa criança tivesse sido, por exemplo, digamos que numa época de guerras, tivesse feito muito mal essa mulher, tivesse estuprado, tivesse feito dela essas coisas que a gente vê por aí, os absurdos dos absurdos. E esse espírito, então, ela quer vir como filha dela, mas essa mãe sabe quem é essa criança como espírito, né? Como está acontecendo aqui, sabe quem é por espírito. Ela não quer, ela não está preparada para perdoar ainda, não está preparada para receber. Você não sabe por horrores que esse filho tenha feito a ela em outras encarnações. Esse aborto que ela faz continua sendo errado, mesmo ela é obrigada a aceitar essa criança? O Consuelo, ele também odeia ela, senão que ela também fez alguma coisa para ele lá, se estiver mais na frente, tá? Ele também odeia ela. Então, esse problema aí. Eles têm que se corrigir. E aí vem aquela reencarnação mais difícil depois, tá? Se não corrige por agora, depois vem reencarnações mais difíceis. Não, é aquilo que nós estamos falando, nós estamos vendo uma coisa e fazendo suposições. Mas nós não sabemos o que aconteceu lá para trás. Se ela começou tudo, e ele depois, com a raiva dele, não é difícil a gente falar sobre isso aqui. É muito difícil. A gente tem que ver o que está passando aqui para ele, porque é difícil. Né? Para a gente é impossível, né? Tem que alguém chegar lá, ouvir isso, isso, isso. Porque a gente não sabe de tudo, a gente não tem essa visão, quer dizer, eu não sou vidente. A gente só sabe deu o outro, né? Dos dois lados. Né? E assim, o que acontece? Até pela experiência de ler aquele livro O Ícaro Redimido e outros livros lá que a gente lê, né? Ela não é, vamos dizer, essa palavra não é obrigada, entendeu? Que ela tem livre-arbítrio. Se ela não tivesse livre-arbítrio, ela não tinha chegado na iniciativa de tomar o remédio ou de querer fazer o aborto. E de levar a termo, como a gente lê em outros livros. Mas é necessário que se faça a corrigenda. Então, se não for nessa agora, senão, porque, por exemplo, o Santos Dumont, né, o espírito que era o Santos Dumont, tentou várias vezes. E ela abortou ele várias vezes. Acho que foi 2 ou 3. Entendeu? Então, essa corrigenda tem que ser feita em algum momento. Ela pode ser adiada, mas ela vai ter que ser feita. Não é uma questão de, eu não quero, mas eles têm que ter um acerto de contas. Nem que tem que ser o contrário, ela tem que reencarnar como filha do espírito, entendeu? Vai ter que ter um acerto de contas entre eles em algum momento. E quanto mais o tempo passar, essa pendenga vai ficar pior. Entendeu? Aquele livro, Elisa, Párias em Redenção, isso, né? Isso. Você consegue outro sem perna. Eles foram trabalhar juntos, pedir esmola, né? Quantas encarnações perdidas até ter que chegar nesse extremo. Então, a corrigenda é necessária. Não importa o que a gente faça, o direito que a gente tenha. Mas o compromisso que a gente tem com Deus é muito maior do que qualquer vontade própria. É verdade. Eu acho que a pergunta 386 e a item A simpatia e antipatia, tem algo a ver com o que nós estamos conversando. Peraí, 386. Eu acho que tem a ver. Simpatia e antipatias terríveis. Podem vocês que se conheceram e estimaram graças a outra existência corporal e reconhecer, se bem que um está lá no
4 meses. Já está com o corpozinho formado, né? Penso eu, não sei. Não, é o caso. Que está falando que naqueles 8 meses, isso mesmo, né? Podem reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Olha só, o amor, de novo, o ódio imanta. A atração que magnética. Há ali um problema a ser resolvido. Tá? Então, magneticamente, esses espíritos são atraídos. Esses espíritos, nós somos atraídos uns aos outros. Tá? Por amor ou por ódio. Nós vamos nos atrair. Né? Agora, a pergunta letra A que seria a que é boa. Essa pergunta. Foi conversado na semana passada aí. Não lhe seria. Não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? A resposta: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Pois é, vamos supor que ela desse luz ao filho. Né? Aí, em determinado momento, o filho olha para ela: foi você, né, que me traiu, e por causa de você eu morri, assim, assado, fui também, como é que fala, né, torturado. Aí começaria toda essa discussão de novo. Não se reconhecendo, somente magneticamente, sentindo um ao outro, é mais fácil, né? E aí vem um, vai agasalhando o outro, vai chegando junto ao outro, né? Até o Pares em Redenção, quando eles desencarnam nessa última encarnação, numa favela aqui do Rio. Interessante isso. O negócio começou lá na França e veio parar na favela aqui do Rio de Janeiro. Né? Aí um já começa a olhar para o outro com outros olhos. Ou seja, já começa ali uma amizade. Tá? Uma necessidade fez com que eles se aproximassem. Se aproximassem. Aí quebra aquele ódio. Aí passa a se unir por quê? Por afinidade, para ser afins uns dos outros. Aquele tal negócio, poxa vida, eu olhava para o cara assim, mas pô, ele não é tão ruim como parece. Né? Ele tem algumas virtudes que eu não tinha notado. E aí começa né, a união. Aí vai Eu entrar acho que porque Fala, mãe e filha é uma coisa muito forte, né, Frânio? Se você consegue colocar os dois mais próximos por outros motivos, porque mãe e filho é uma coisa muito forte, e de repente, do jeito que eles se odeiam aqui, que parece que os dois se odeiam, não ia dar boa coisa do mesmo jeito, né? Não, às vezes ia dar boa coisa. A gente vê alguns outros livros espíritas que dá, sim, dá. Até Mas com esse ódio todo? Aquele livro eu não me lembro qual é o livro, peraí, que eu vou me lembrar depois, do Dr. Bezerra. A menina foi ao psicólogo, ela estava com problemas, e o problema dela era justamente um problema de... o Trilhas da Libertação. Libertação. E o psicólogo malandramente falou: teu problema é sexo. E eu, se quiser, eu resolvo para você. Então, muito bem, transou com ela e ela engravida do espírito obsessor. Né? E pelo que se entende lá, deu certo o negócio. Quer dizer, pode ter sido mil maravilhas, né? Mas ela aceitou a gravidez. Ele ficou revoltado quando sentiu que estava unida a ela, né? Mas, no final, por isso que tem uns plásticos nos carros que fala assim, família, um grande laboratório de Deus. E é verdade. Uma ideia genial de Deus. Ideia genial de Deus, né? Desculpa. Então é isso aí. Na família, porque se ela aceita ele como filho, Consuelo, né, ela ia acabar por 9 meses ali naquele contato direto, aqueles cuidados, aquela fraldinha trocada, aquele mamar, né, aquele negócio, acaba. Tem jeito. E assim, nós não sabemos qual é a nossa relação de passado, não de presente.
com os nossos bonequinhos, entendeu? Agora são muito bonzinhos, são muito docinhos e tal, porque conviveram conosco, a gente deu uma sorte danada de pegar bonequinhos maleáveis, né? Mas quantos dissabores, quantos problemas, quantas pendengas dentro de casa. São muitas. Então, até a gente conseguir entender isso, a gente sofre. A gente, quando lê essas coisas, a gente fica assim, em pânico. Poxa, as pessoas, os espíritos se odeiam, mas o outro. Tanto que eu lembro que foi o seu Roberto que fez uma palestra, que ele explicou a questão do enjoo que a gente sente, da tentativa de afinização de fluidos do espírito reencarnante, né? do feto, com você. A aproximação dos fluidos já começa a te dar 1000 coisas, entendeu? Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está falando, rapidinho, no Evangelho, capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. Vou ler só um pedacinho. Assim, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, olha a reencarnação aí, né? É que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, pilhar-nos singularmente, já foi falado aí, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso arbítrio em todas as circunstâncias. Acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Aí continua. Aí é já para a gente ler depois. Bom, aí. Só uma coisinha aqui, que lá no início, hoje nós vemos assim, assim que falar. Traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Né? Se pretende a vitória. Ou seja, quando fala que Deus confiou às mães, né? Esse projeto aí da luz e tal, e ele conta muito com as mães, é isso? Conta-se muito com as mães. Precisa da ajuda delas. E é como falam, né? Geralmente as mães chegam, o Chico Xavier sempre falava, as mães chegam primeiro ao céu, quando uma mãe faz uma prece, arrebenta as portas do céu. Então, são essas mães da renúncia que conseguem isso. E vão embora. Vão embora. E nós, homens, ficamos para trás. Né? A prece de vocês fica aqui. Dependendo delas, que é pior, né? Eles falam a prece fica aqui embaixo mesmo, né? Arrebenta que isso, é brincadeira. Não, que isso, que isso. Não, mas a prece é tão fraca que não arrebenta nem a porta aqui embaixo. Que isso, tem paz e paz. Vamos lá. Tem paz e paz. Vamos lá. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Mas assim, nesse estado, ponderou a outra. Sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso. Eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Calderaro postou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Tentemos, perdão, gente. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Só mais uma vez, Calderaro, de novo, está ajudando. A Cecília está aceitando a ajuda do alto? Claro que não, ela está refratária.
Entendeu bem? Esse exemplo, Cecília, de novo, repito, somos nós, na hora da raiva. Né? Mas, digamos assim, mas ele está rodeando. Ele não está conseguindo agir nela, mas ele está agindo no entorno. Agiu nos médicos, está agindo na enfermeira, não é isso? Ela está fazendo tudo o que pode e o que não pode. Mas é isso que eu estou falando. Nós, quando estamos com raiva de alguma coisa, nós nos tornamos refratários. Não é isso? O anjinho de guarda da gente quer ajudar, mas a gente bota ele lá, não, sai daqui, sai de perto de mim. É mais ou menos isso. É o caso. A gente está vendo como o plano espiritual trabalha em nosso favor. E como nós somos refratários. Olha aí. Não, objetou a imprevidente futura mãe, com um mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exige a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Olha só, o Calderaro vai se aproveitar disso. Ela tomou o sedativo, vai dormir um pouquinho, de novo, a previdência divina, tá? E assim, tá? Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava, parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio. Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona, desencarnada, avançou, abraçou-se a ela e pediu, ansiosa. Olha só, nós vamos ver daqui a pouco, não sei que dia, lá na frente, um caso desse. Que vão desprender a menina, aquela do médico, né, que ajudou o cara a se formar. Vão desprender a menina, a mãe vai falar, não vai tal, aí usaram outro né, expediente, né, do bonitão lá, dando alma gêmea. Hã? Oi? Pois é. Então a gente vê que o alto, está nos mostrando aqui, que o alto tenta de todos os jeitos, modos, maneiras, para nos ajudar. Mas, na loucura, e quando nós estamos nessa sensação, nesse caso aí, né, nós estamos já entrando num caso de loucura, conforme ele fala aqui, né? A gente já não consegue atender. Porque nós criamos justamente, o que o Jorge falou antes, aí, a ideia fixa. Essa ideia fixa nos atrapalha, que a gente passa a não ver mais o que está ao nosso lado, está ao nosso redor. Né? Mas eles estão tentando. Estão tentando. Vamos lá, Elis? Alguém quer falar? Então vamos lá. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa. Filha querida, venho a ti para que te abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas com o apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar. Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em rede de salvação. Olha só, Deus transforma as nossas faltas em rede de salvação. Tá? Para ela, essa gravidez, olha só que coisa interessante, essa gravidez indesejada aí, que naquela época, 1940 e pouco, né, ia ser mal falado,
talvez sucesso em casa, ia passar por dificuldades financeiras, tudo vai falar aí na frente, né? Mas olha só o que era isso para ela, para o espírito Cecília, que naquele momento era a Cecília, a salvação, ou seja, o crescimento espiritual dela. Como que nós enxergamos a coisa do planeta, do lado de cá no planeta, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente a nossa visão. Nós estamos muito presos, né, ao que nós estamos vendo. Tá? E do outro lado, a visão é totalmente diferente, que abrange mais não abrange o todo também não, conforme nós já falamos, né? O todo só lá para cima mesmo que abrange, mas quem está ao redor ali já abrange muito mais do que nós. Sabe o porquê daquilo, o que dará se fizer o sim ou se fizer o não, né? O bem ou o mal, etc. Tá? Vamos lá. Alguém quer falar? Alguém está com a rede de salvação aí? Joga para mim, por favor. Acho que só o Jorge que tem rede de salvação. Não, fala com a dona calma. Zenóbia. Quem conhece a dona Zenóbia aí? Fala com a dona Zenóbia que ela tem a rede da salvação. Ela joga, se estamos bem, ela Alô? puxa. Eu estou aprontando a rede de vocês, pode deixar. Lourdinha, tu tá na rede da perdição, não é da salvação, não. Não, amiga, não fala isso. Que tristeza. É a rede do descanso, pô. Entendeu? Aí você fala mal de mim, ó, que eu falei por hierarquia, a mais idosa. Ela quer rede para descanso. Salvação não é descansar. Salvação não é descansar, amiga. Tu sabe disso, que salvação é trabalho. Não, mas o Jorge me colocou na rede. Ainda sobrou para o Jorge. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais, de um modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Socorre. Esse parágrafo aí é grande. Tá? Uns 10 minutos para acabar ele. Já são 8h28, né? Isso. Melhor a gente começar na próxima quinzena aqui, a palavra materna, porém, continuou, que é muita coisa. Pode ser. Muita coisa, tem muito assunto, né? A mãe dela... e é uma folha inteira, né? Vai ter um bate-papo aí muito interessante, que o ideal é a gente pegar do início ao fim, tá? Vai ser um bate-papo interessante que ela também vai falar, não é só a mãe que vai falar. Né? Isso tudo aqui é a mãe que está falando. E depois ela também vai falar. Ó, a mãe vai falando, até lá embaixo, onde tem um parágrafo escrito: foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Não vou falar mais nada. Aqui que a Cecília começa a falar. E o pau come, tá? De certa forma. Tá? Então, o assunto é extenso, vamos deixar para a semana que vem. Assim, só iam falar do assunto por 1 minuto. Nossa, é uma página e meia. O assunto é extenso. Aí que eu falo, nós estamos vendo só o lado de cá, não estamos vendo o lado de lá. A Cecília vai se defender. Tá? Vai se defender. Cenas do próximo capítulo. Claro. Qual é a novela que está passando aqui? Não nem sei o nome, é tanta novela. Tem um monte de novela. Tem a favorita. A favorita acabou hoje. Pois é isso aí. Né? Até vale a pena ver de novo. Eu gosto de ver a novela das 6 só no final, que eu gosto de ver aqueles repentistas. Porque eles são engraçados. Só isso que eu gosto de ver. A novela em si eu não faço questão de ver, não. Só o final.